Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Semana passada eu estava estudando pediatria com o meu material da Medcel. Quem não conhece, é um material muito bom para estudar durante o ciclo clínico, já preparando para revalida durante a faculdade. E eu fiz uma publicação no meu Instagram justamente que eu estava estudando adolescência e puberdade, que sim, é um assunto que se vê tanto no início do curso de medicina, porque é muito vinculado com a parte também de psicologia e do desenvolvimento psicológico do ser humano. E se vê, obviamente, em pediatria, quando a gente vai ver justamente todos os controles de criança saudável, controles saudáveis durante a primeira, a segunda infância, durante a adolescência. Um período justamente que a gente tem que entender o que é normal, o que é patológico, e justamente por conta disso eu perguntei nas minhas redes sociais no Instagram, o qual você pode estar assistindo esse vídeo ou pelo IGTV ou diretamente pelo meu canal no YouTube, se vocês queriam que eu fizesse um resumão. Lembrando, isso é um resumão em pedido de prova, e é o primeiro que a gente faz aqui nas redes sociais. Então pode ser que falte alguma coisa, pode ser que eu fale um pouco mais do que você precisa se você está utilizando, por exemplo, para sexualidade ou para crescimento, justamente esse conteúdo. Então você tem que poder complementar e utilizar isso como justamente o que ele é, um resumo, repasso no final do processo, quando você já estudou os conteúdos, e dando aí algumas ajudinhas para vocês, para que entendam algumas coisas que talvez lhes falte, ou para dar aquele clique, se caso eu conseguir fazer isso para você. Se você quiser que eu fale sobre algum outro assunto, já deixa aqui embaixo nos comentários, seja do IGTV ou seja do YouTube. E se você quiser a guia com um resumo de tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje, para ter isso impresso e poder revisar, se caso esse vídeo ajudar você sem precisar assistir o vídeo inteiro de novo, o que você pode fazer nesse caso é baixar a guia, melhor dizendo, que vai estar aqui embaixo, no YouTube unicamente, porque no Instagram não tá pra gente colocar nenhum link, né, pra vocês conseguirem fazer download. Então, de última, para aqui no Instagram, se caso você estiver assistindo pelo IGTV, e corre no YouTube, no link que tá sempre disponível pra vocês na bio aqui do Instagram, se caso você estiver assistindo pelo Instagram, e vai lá e baixa pra você, se caso isso ajudar. Se caso não ajudar, bom, desculpa, eu tentei pelo menos. Eu sei que muita gente tem dúvidas e tem muita dificuldade para conseguir interpretar tudo que é relacionado à parte social e à parte psicológica. Principalmente você estuda uma faculdade PBL e que muitas vezes a faculdade, mesmo não sendo PBL, trata de integrar todos os conteúdos de todas as esferas, biológica, psicológica e social. Então eu vou dar um pouco mais de ênfase na parte social. Então, em questão de adolescência, puberdade, eu não vou falar sobre eixo hipotálamo hipofisário gonadal. Se caso você precisar dessa questão de fisiologia, tiver com dúvida na questão de fisiologia, igual eu vou tocar uma parte, mas é melhor você procurar conteúdos para complementar esse vídeo com outra parte, porque vai ficar faltando, já antecipo isso para vocês. Mas vamos lá, começando. Qual que é a diferença entre adolescência e puberdade? Que muitas vezes elas são complementárias, mas não são a mesma coisa. Primeiro a gente tem que entender que a adolescência é o período de transição com modificações corporais, físicas, biológicas e psicológicas. E talvez vocês escutem o cachorro do meu vizinho latindo nesse momento, mas eu não vou parar, porque senão eu vou perder muito tempo aqui para gravar esse vídeo, ok? E justamente todas as modificações biológicas que a pessoa vai ter durante essa etapa e que vai, obviamente, estar vinculado com processos psicológicos é a puberdade, que vai culminar na maduração reprodutiva sexual daquela pessoa. Durante esse período, o indivíduo vai passar por 3 lutos, 3 duelos que são muito importantes e podem ou não estar vinculados à sua maduração com respeito ao seu crescimento físico, mas que vão estar vinculados justamente a questões psicológicas, da sua saúde mental. Lembrando que a gente tem que classificar primeiro o que é duelo, o que é luto, para a gente poder entender justamente esses 3 duelos que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente, segundo Freud, uma reação à perda. Ela pode ser objetiva, a perda de alguém querido ou de alguma coisa física, ou algo bastante subjetivo, relacionado a uma vitória, uma perda, ou justamente a dependência ou a independência de uma pessoa. O primeiro duelo é justamente relacionado ao corpo infantil, em que a pessoa, o indivíduo, ele vai estar vendo um crescimento e uma maduração, uma modificação muito rápida no seu corpo, sendo que ele não escolheu por isso, e justamente isso vai levar a esse período de duelo, em que ele vai se sentir impotente durante esse período. Essa impotência ela pode ser refletida como desapego, como rebeldia, como até despersonalização. O segundo duelo, o segundo luto, ele vai estar vinculado justamente à identidade infantil, em que justamente
Com o passar do tempo, ele vai sair de uma personalidade infantil a uma personalidade adulta, porém ele vai ter que abdicar de algumas questões que são muito vinculadas a justamente a personalidade infantil, como por exemplo, a dependência e ter que acertar responsabilidades que até então para ele eram desconhecidas. E justamente nesse momento existe uma despersonalização da pessoa, do indivíduo para com outros seres humanos, em que eles tratam esses outros seres humanos como objetos em muitos casos. E o último e bastante característico dessa época e dessa etapa da vida é o duelo, o luto, pelos pais da infância, que é um momento em que, durante a infância, a criança, o indivíduo, ele vai ter os pais como um ser perfeito, mas com o passar do tempo e da sua maduração e da sua interpretação de realidade, ele vai entender que os pais também têm defeitos, e isso vai quebrar com toda uma imagem daquele indivíduo com respeito aos seus pais, e também com respeito a como ele vai lidar com toda essa crise. E justamente entender que os pais têm defeitos também e justamente renunciar à perfeição que os pais têm na imagem infantil é o que junta com todos os outros fatores e vincula com a questão da rebeldia, do desapego, de não se encontrar mais em nenhum grupo e de poder construir uma nova tribo, como muitos livros de psicologia falam, são os 3 principais duelos que existem durante o período da adolescência, justamente vinculado a essa etapa da vida em que a pessoa vai estar se descobrindo, vai estar reconstruindo toda a sua imagem, a sua responsabilidade, a sua personalidade, em que a pessoa também vai estar descobrindo certas questões vinculadas à sua sexualidade, vai estar se entendendo como um ser sexual. E justamente por isso é importante de que nós, como profissionais da área da saúde, não importa qual área, qual profissão da área da saúde, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados à sexualidade. Para começar, a gente tem que entender que identidade e expressão de gênero, orientação sexual e sexo biológico, eles estão interligados, porém eles são independentes entre si. E já vou explicar o porquê justamente no conceito disso. Vamos começar com identidade de gênero. A identidade de gênero é algo interno, é algo intrínseco da pessoa de como ela se interpreta como indivíduo para ela mesma. Se ela se interpreta como homem, como mulher, e aí nesse momento a gente vai ter as pessoas que são cisgênero, transgênero, e que elas podem ou não, aí vincula com outro aspecto, expressar isso para a sociedade. Justamente porque a expressão de gênero é tudo aquilo que aquela pessoa interpreta de si e expressa para a sociedade. E como a sociedade interpreta aquilo como sendo feminino ou como sendo masculino. E por isso que existem muitas vezes muitos debates sobre o que é feminino e masculino, porque muitas vezes a pessoa se expressa de uma forma e aquele modo de expressão não necessariamente tem a ver com a orientação sexual dela ou com a identidade de gênero dela, porque simplesmente ela pode se expressar de uma maneira que socialmente não é aceito como feminino ou masculino, e por isso é importante a gente desconstruir essa ideia de tudo que é extremamente masculino e tudo que é extremamente feminino, de que existem brinquedos de menino e de brinquedos de menina, e justamente isso vai vincular com tanto a identidade de gênero e a expressão de gênero. O sexo biológico é o mais fácil, por assim dizer, entender, que é o sexo gonadal. Existem, obviamente, várias outras classificações que vocês vão encontrar, com sexo cromossômico, sexo genético, mas o sexo biológico é aquele que foi assignado ao nascimento, que é a pessoa ter um pênis ou uma vagina, e justamente por conta disso, ou ela pode ser uma pessoa intersexo nesse momento, que é o antigo hermafrodita, certo? E a orientação sexual é onde aquela pessoa deposita o objeto de prazer dela, onde pode ser numa pessoa do mesmo sexo, pode ser numa pessoa do sexo oposto, ou pode ser nos dois. E aí, justamente nesse momento, a gente vai ter pessoas que são homossexuais, heterossexuais, bissexuais, pansexuais, justamente porque dentro da pansexualidade, que é algo que sempre muita gente tem dúvida qual a diferença de pan com bi, é uma pansexualidade normal, não patológica, ela é aquela pessoa que não está presa a conceitos relacionados com identidade, expressão de gênero e sexo gonadal, ou sexo biológico, como algumas pessoas, ela simplesmente se relaciona com pessoas. Eu sei que isso parece muito clichê nos dias de hoje, mas é assim. Eu sei que falando assim, é muito resumido o que eu falei, que se caso você pegar um livro, ou um aponte, ou um material de cátedra, você vai ver que isso vai ser explicado muito melhor. Por isso que eu falei, isso aqui é um resumo de o que é identidade de gênero, é como a pessoa se interpreta. E isso não tem nada a ver necessariamente com a sua imagem. A expressão de gênero é como a pessoa se expressa e como a sociedade a vê. O sexo biológico é justamente o que está assignado justamente pela questão das gônadas,
e a orientação sexual é o objeto de prazer, é onde ele está depositado. A gente tem que entender justamente essa questão de que a orientação sexual não tem nada a ver com a identidade de gênero, e nem a identidade de gênero tem algo a ver com a expressão de gênero. Por isso que eu falei no início, elas são interligadas, mas elas são independentes uma da outra. Beleza, terminamos de falar de social, terminamos de falar de psicológico, vamos falar um pouquinho de biológico, que é justamente a questão de puberdade. Como é que a gente pode classificar e entender como funciona a puberdade? Existem várias escalas, a gente tem que entender a influência hormonal durante esse período, como ela está dividida, quais são os marcos iniciadores de cada uma delas, que vão variar a idade em que vai ser iniciada a puberdade para o menino e para a menina, que vão ter características que vão ser modificadas justamente como marco inicial, tanto na menina como no menino, e justamente por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse momento. O que eu falei lá no início que era a puberdade? A puberdade era toda a modificação e desenvolvimento corporal que uma pessoa experimenta durante o período de transição da vida infantil para a vida adulta, certo? Então, nesse momento, a gente vai ter caracteres sexuais primários e secundários que vão ter modificações durante esse período. Vão ser as gônadas, vai ser a liberação de hormônios, e justamente por causa da liberação hormonal, os caracteres sexuais secundários vão se desenvolver, né? E tudo isso a gente vai poder classificar segundo uma escala. Primeiro a gente tem que entender também qual é o período da vida em que isso acontece. Isso é muito variável, obviamente, porque vários fatores podem influenciar, desde fatores genéticos a fatores ambientais, mas no geral, entre os 8 e 9 anos, a gente vai ter um início normal da puberdade. Antes disso, vai ser uma puberdade precoce. Isso é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é como a gente classifica quando uma puberdade é precoce, é quando ela é tardia. Mas enfim, a puberdade ela vai acontecer aí entre os 8 e 9 anos, vai depender de menino e menina, obviamente, e desses outros fatores que eu falei, e ela vai durar até os 14 e 15 anos. E cada um dos eventos que acontecem durante a puberdade, elas vão ter pelo menos um ano entre uma e outra. O que eu quero dizer isso? No caso da menina, que tem telarca, pubarca e menarca. No caso do menino, que acontece o aumento do volume testicular, do crescimento peniano, do aumento da estatura. Todo esse processo vai ter etapas e períodos certos. Porque se estiver muito acelerado, a gente está falando aí já de um processo patológico. O marco de início de todo esse rolê que a gente está falando aqui é quando lá no início da puberdade, o hipotálamo começa a secretar de uma maneira pulsátil hormônios, reguladores da secreção de gonadotrofinas, certo? Que vai ser o que vai começar todo o ciclo do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, que a gente falou, que não vai falar especificamente desse eixo fisiológico aqui, mas que a gente vai dar algumas pinceladinhas aí por cima. E justamente com a liberação de hormônio estimulador da secreção de gonadotrofinas, a adenohipófise vai começar a secretar LH e FSH. Cada um desses dois hormônios vai ter um papel fundamental em diferentes lugares do corpo, em diferentes hormônios do corpo, para a produção de outros hormônios ou de maduração de outros órgãos do corpo. No menino, o que vai acontecer? A LH vai estimular as células de Leydig que vão começar a secretar testosterona, que vai atuar em diferentes órgãos blancos, justamente para desenvolver os caracteres sexuais primários e secundários. Já a FSH ela vai estimular a espermatogênese. Na menina, a LH ela vai luteinizar o ovário e justamente a FSH vai favorecer a estimulação dos folículos. E aí, com base a toda essa cascata de hormônios, a gente vai ter os marcos físicos no menino e na menina sobre o início da puberdade. No caso da menina, o marco inicial é justamente a formação do botão mamário, que é o início da telarca, que é um marco inicial justamente da puberdade na menina. No caso do menino, é o aumento do volume testicular e o início do crescimento em longitude do pênis. Na escala de Turner, a gente vai ter uma divisão em 3 categorias, que justamente são mamas na mulher, desenvolvimento gonadal masculino e caracteres sexuais secundários. Em que eles vão estar divididos em 5 etapas, em que a escala 1 justamente é uma mama ou uma gônada masculina ou caracteres sexuais secundários em estado infantil, e justamente com o passar das etapas até a escala 5, no caso, a gente vai ter a mama ou a gônada masculina ou os caracteres sexuais dos dois, no caso, já em condição adulta, de madurez sexual. No caso da mulher, como eu falei agora há pouco, primeiro se forma o botão mamário, sem uma elevação de papila e de areola, e depois há uma diferenciação na elevação com o aumento
da mama, sem ainda uma distinção nos contornos. Logo em seguida, sim, se faz uma distinção desse contorno, principalmente na parte basal da mama, com ainda o crescimento tanto da mama como da glândula em si, chegando na última etapa, que é justamente a da mama adulta, que é a última etapa, a M5, como vocês vão ver nas tabelas. No caso dos meninos, na G1, é um escroto, testículo e pênis ainda infantes, em que depois, na etapa 2, vai haver um crescimento do escroto, da bolsa escrotal e aumento do volume testicular, logo em seguida um aumento em longitude peniana, que depois aumenta em diâmetro e crescimento dos pelos pubianos, até chegar na etapa de gônada adulta. Quando a gente chega na escala P, que é justamente a dos caracteres sexuais secundários, que vão aí estar afetando, por assim dizer, os dois sexos, nesse caso a gente vai ter a escala 1, na qual não vai haver diferenciação dos pelos, depois um aumento do espessor e também da tonalidade e da implantação, até a gente chegar em P5, que é quando já há uma estrutura romboide nos homens, pode haver pelos também nas coxas, e por assim vai, né? Na escala tá bem bonitinho para que vocês possam ver. Infelizmente, a escala de Turner, ela é, obviamente, entendível por uma questão de progressão, mas que muitas vezes a gente tem que parar, olhar para ela e tratar de memorizar ela em todas as escalas que existem dentro dela. Para finalizar, a gente vai dar uma pincelada em cima sobre puberdade precoce e puberdade tardia. Quando a gente fala sobre puberdade precoce, a gente tem que entender que esses três fatores que a gente falou agora há pouco da escala de Turner, elas vão estar afetadas na questão do tempo em que isso decorre. Em que nas mulheres há um início da formação do botão mamário antes dos 9 anos e nos meninos um aumento testicular e da bolsa escrotal antes desse período também. E de que também o avanço dessas etapas que eu falei agora há pouco aconteçam de maneira rápida demais. Ou seja, que de uma etapa à etapa seguinte, por mais que seja progressivo, a gente vai conseguir saber mais ou menos aí quando a gente está numa etapa M1 ou M2, por exemplo, justamente por causa dos contornos, por causa da elevação, ou por causa do crescimento de pelos pubianos, no caso do G1 e G2, certo? E justamente quando essa etapa acontece com menos de 6 meses de duração, o avanço de uma etapa para outra, a gente já está falando sobre um processo de aceleração da puberdade. E isso pode estar vinculado ou não com o aparecimento do botão mamário ou do volume testicular aumentado antes dos 8, 9 anos. E por isso é muito importante a gente entender quais são as causas, porque elas podem ser centrais ou periféricas. No caso das centrais, elas vão estar vinculadas ao eixo hipotálamo hipofisário. No caso das periféricas, elas vão estar vinculadas a uma secreção anormal dos hormônios que vão fazer a diferença durante esses processos, a testosterona, o estrógeno, a progesterona. Já o retraso puberal ou puberdade tardia, ela vai estar vinculada com não apresentar nenhum tipo de caractere ou de desenvolvimento, melhor dizendo, dos caracteres sexuais primários ou secundários até os 14, 15 anos. Isso pode ser por subnutrição, pode ser por tumor, pode ser por sepse, e justamente também vão estar vinculados a fatores relacionados ao eixo hipotálamo hipofisário ou a fatores periféricos. Eu não vou me estender muito nessa parte patológica de puberdade precoce, puberdade tardia ou retraso puberal, porque são assuntos muito pontuais da pediatria e da pediatria de especialidade. Então, nesse caso, se caso vocês quiserem um vídeo relacionado a isso particularmente, deixa aqui nos comentários caso você chegou até aqui, né? Porque eu acho que já está ali pelo quase meia hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido para vocês fazerem um bom repasso aí nos estudos. E se caso vocês gostaram, deixem aqui embaixo a opinião de vocês, deixem assuntos que vocês queiram que eu traga aqui. Queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de assistir todos esses minutos de vídeo e espero que tenha realmente servido, porque realmente eu fiz para ajudar vocês. Agradecer a Medcell novamente por estar ajudando a mim a poder estudar durante esse período de quarentena e ajudando muita gente aí, porque eu sei que eles estão com muito conteúdo gratuito nesse momento na plataforma deles, nesse período que a gente está vivendo de isolamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, sigam no Instagram ou se inscrevam aqui no canal no YouTube, ok? Até mais, tchau!